Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco às nações, vendo não somente aquilo que Deus tem feito na terra, mas vendo também que o propósito dele é que nós estejamos dentro da história na nossa geração, levando e despertando as igrejas a estarem num nível mais elevado, a buscarem o Senhor de todo o coração. E hoje eu te convido a vir conosco até a Inglaterra, até o Reino Unido, até Londres. Então, venha com os Gideões até Londres, pois o nosso programa já começou. Muito bem, no nosso programa hoje queremos conversar sobre a viagem à Inglaterra. Suzy, foi uma viagem maravilhosa. Eu imagino, mas como eu não fui à viagem, hoje nós vamos inverter. Ok. Então eu vou fazer perguntas que com certeza o nosso telespectador gostaria de saber. Ok, estamos prontos. Bom, a primeira coisa, quando foi essa viagem? E qual que foi o motivo dela, o propósito? Como é que foi que vocês foram até a Europa levando os Gideões? Foram as igrejas que chamaram, os Gideões, eles entram em contato? Como que acontece esse processo da implantação das torres fora? Sim, foi muito bom você lembrar esse ponto, como surgiu a viagem. Nós estivemos lá no mês de março deste ano. E foi muito interessante que nós tivemos o convite da Suíça, um convite para ministrar num congresso de mulheres. E nós gostamos muito de servir ao Senhor, de ministrar em congressos, mas há uma chama aqui dentro para implantar as torres de oração, de adoração. Então nós aproveitamos o momento para ir ministrar neste congresso e então dissemos à pastora da Suíça, olha, nós vamos, mas nós temos uma missão a cumprir, que é despertar a igreja, falar de oração e levantar as torres por onde a gente vai. A pastora Esther aceitou e nós teríamos a nossa passagem, iríamos eu e o pastor Kaiser. Nós teríamos a nossa passagem, então pensamos, nós podíamos levar mais pastores do Brasil, e foram 7 conosco. Uau! Uma bênção muito grande. E aí pensamos os países onde deveríamos ir. Não tínhamos ido ainda à Inglaterra, foi a nossa primeira viagem à Inglaterra, foi agora. E foi exatamente porque um mês antes, no mês de janeiro, esteve aqui no nosso ministério o Wendel, casado com Giannini, que deve estar assistindo ao programa lá em Londres. Nosso abraço para vocês, para essa, como diz o pastor Kaiser, para a galera toda, porque é uma igreja jovem ali em Londres. O Wendel esteve conosco no nosso ministério e ali ele ficou maravilhado com o chamado de Deus. O pai dele é Gideão, irmãos, a família dele está totalmente envolvida no ministério. Fizeram os cursos da Escola dos Gideões, o Thales, a esposa. E então o Wendel veio para conhecer do ministério e ele mora lá na Inglaterra, mora em Londres já há 6 anos, fala muito bem o inglês. A esposa é intérprete, tem um inglês fluente, Giannini, e então ele nos convidou, ele foi ungido como Gideão e nos convidou para ir à Inglaterra. Então aproveitamos a viagem e foram assim acontecendo fatos de as nações Deus escolher. A Inglaterra, Suzy, quando eu estava escrevendo, vamos a Portugal, vamos à França, onde a gente já tinha ido há anos atrás, 2, 3 anos atrás. E eu escrevi Inglaterra sem pensar. E no dia seguinte que eu pus Inglaterra ali, é que o Wendel veio ao ministério. Então nós vimos a confirmação para ir à Inglaterra. Como Deus faz. Quer dizer que então, antes da Inglaterra, você esteve na Suíça? Sim. E nos bastidores nós estávamos conversando a respeito, né, da Suíça, Sim. das igrejas lá, e você me contou uma coisa interessante, que João Calvino,
ele tinha a ideia de que a igreja deveria ser o ponto mais alto da cidade. E ele construiu lá, aonde? Em Genebra. Em Genebra. Em Genebra. Então, uma torre bem alta na igreja, que já era no lugar mais alto, e desse ponto você pode ver e monitorar toda a cidade. Qual foi a sua sensação lá nesse lugar? Ah, Suzy, foi lindo. Chegamos ali na igreja de Calvino, é um ponto nobre, é um ponto histórico da cidade. E é muito linda. Chegamos e nos deparamos primeiramente com aquele órgão de tubos mais lindo. Lindo, lindo, lindo. Você vai ver aí no vídeo este órgão e eu fico imaginando aquele órgão tocado como que enche o som, aquela igreja, aquelas abóbodas tão lindas, né? Aqueles arcos maravilhosos. E vimos aquele órgão de tubo, ali está até a cadeira, ali está a tribuna onde o Calvino ministrava, pregava, né, lá no século XVI para XVII. E nós vimos então, subimos as escadarias na torre, e é uma torre que nos lembra o Ministério Gideões. Porque os Gideões, nós temos o shofar, que é o toque para chamada à adoração, uma chamada à santificação, uma chamada para despertar, uma chamada para a guerra. E eles tinham os tocadores, não de shofar, mas era um trompete, uma trombeta, para avisar, né, de perigo, porque como a igreja estava no ponto mais alto, então dali eles podiam ver toda a cidade e poderiam avisar quando houvesse perigo. Então havia tudo assim, um simbolismo muito grande com o Ministério de Gideões. Lá tem também o sino, aquele sino enorme, e os sinos históricos, desde o tempo de Calvino, aqueles sinos muito grandes e até o sino atual, lá estão, contando esta história de Calvino, da Reforma, e esta coisa tão linda de ter a igreja. Ele dizia que nada podia estar mais alto do que Deus na cidade. Então vamos assistir algumas cenas disso que você acabou de ouvir. Bem, acabamos de subir aqui na torre, né, no alto da Catedral de Calvino. E deste lugar aqui, não somente ele, mas ele tinha também as pessoas que guardavam a cidade. Nós, como Gideões, aqui estamos e queremos dizer que o Gideão é aquele que tem a visão ao longe. Ele pode ver bem longe, como atalaia, se o inimigo aproxima, o que está acontecendo. Então você vai ver aqui dos quatro cantos dessa torre aqui, deste lugar, você vai poder ter uma visão de toda a cidade. Queremos orar sobre Genebra, orar sobre a Suíça, orar sobre a Europa, para que realmente o Senhor traga e levante guerreiros, homens e mulheres que estarão na torre de vigia, buscando o Senhor, ministrando dia e noite, contemplando a glória do Senhor, abençoando a cidade. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Então, veja a cidade do alto da catedral. E dizer que eu te amo, meu Jesus. Nós estivemos aqui neste local, no salão aqui da igreja, da catedral. Aí você pode ver o telhado dela. Passamos lá ao fundo. Tivemos a reunião com pastores de várias denominações de Genebra, onde conversamos sobre a intercessão junto com a Helena e ungimos ali 8 pastores e intercessores. Nós cremos que a semente plantada está germinando e nós cremos que grandes coisas o Senhor fará aqui.
levantando intercessores, levantando homens e mulheres de Deus para cumprir o seu propósito neste lugar, trazendo um sopro de avivamento, trazendo o fogo do alto para aquecer toda a frieza dos corações, para quebrar os corações de pedra, para derreter diante do Senhor os corações sobre o altar, para que Genebra experimente a glória do Senhor e veja quão formoso é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é. Bem, você pode ver um pouquinho deste lugar e nós estivemos aqui ministrando, conquistando esta terra para o nosso Deus. Muito bem, cada coisa é tão linda, né? É tão gostoso saber que no mundo inteiro Deus tem coisas lindas que as pessoas histórias lindas que as pessoas já construíram e coisas lindas que as igrejas estão vivendo. E hoje, ali na Europa, a Igreja do Senhor Jesus vive uma realidade diferente do que aconteceu alguns anos atrás. Lá na Idade Média, a realidade do protestantismo, né, começando na época do Renascimento ali, na época da Reforma, como foi a história da igreja, tantas cenas diferentes, tantas situações difíceis que a igreja enfrentou, e hoje a Europa está enfrentando uma nova realidade também. A Europa, que foi o berço, né, da Reforma, né, enviou tantos missionários por todo o mundo, levando essa mensagem nova, né, viva, mais uma vez, trazendo esse retorno à leitura da palavra, essa busca de Deus mesmo, está vivendo agora um momento de crise. Como é que você viu isso ali na Inglaterra? Olha, Suzy, foi muito claro diante dos nossos olhos. Ao chegarmos à Inglaterra, chegamos debaixo de muito frio. O frio era tão grande que os irmãos nos emprestaram dos seus agasalhos, porque apesar de termos levado bastante agasalhos, sabendo que era final do inverno lá, alguns lugares estava havendo neve, não é? Estava nevando. Apesar disso, nossos agasalhos não suportavam aquele frio tão intenso. E nós vimos que este frio que nós sentimos na pele também estava na igreja. Muitas igrejas na Europa, elas têm pessoas apenas com mais de 60 anos, um grupo bem pequeno, igrejas às vezes construídas para 500, 1000 pessoas, estão reduzidas a 20, 30 pessoas mais velhas. E muitas igrejas fechando na Europa, Suzy. E nós vimos assim que algo que nós brasileiros precisamos tomar muito cuidado é exatamente como os nossos jovens estão na sua vida espiritual. Porque se o jovem está firmado nas Escrituras, se o jovem está buscando uma vida de santidade, se o jovem tem comunhão com Deus, nós vemos que mais de 80% dos avivamentos começaram com jovens. Jovens que oram, jovens que levam a sério a palavra. Mas quando a igreja quer agradar tantos jovens e quer trazer os jovens de fora, colocando na igreja atrativos do mundo, ou seja, fazendo uma programação igual a do mundo, então isso aí já é um comecinho para o jovem distanciar da igreja. E nós vimos assim uma realidade na Europa que os europeus que nos deram essa chama de avivamento, como Wesley, como o pessoal da Reforma, né? John Huss, o Lutero, Tyndale, Wycliffe, essas pessoas assim que estavam buscando o Senhor de todo o coração. Hoje nós vemos uma Europa desacreditada no Evangelho, desacreditada na palavra de Deus, voltando mesmo às costas. Então é um desafio para a igreja, um desafio para os jovens, e nós vemos que as igrejas na Europa hoje, Suzy, que são mais calientes, mais fortes, mais aquecidas, são igrejas de latinos ou de africanos. Olha só. Então, brasileiros e latinos e também os africanos. Que lições que nós podemos tirar disso? Assim, como é que a igreja pode aprender com os erros, né, para não cair nesses mesmos erros? Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, nas
coisas que entraram, porventura, dentro da igreja durante esse tempo. Talvez a própria condição financeira, né? Sim. As pessoas começaram a ter o necessário e a ter a ganância de querer mais. E parece que a palavra de Deus fala que quando entra muito essa busca, né, pela riqueza mesmo, a busca pelo Senhor fica em segundo Diminui, plano, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, não da Europa, mas da Coreia do Sul. A Helena esteve na Coreia do Sul, ela esteve lá numa igreja presbiteriana e tocou o chofar lá na igreja, foi muito lindo. E depois ela foi visitar a montanha de oração, uma montanha onde as pessoas ficam ali 1 dia, 2 dias, 3 dias. Há uma estrutura para as pessoas orarem. E a Helena foi para ficar 1 semana. E ela conhecia alguns jovens nesta jornada dela. E quando ela estava ali, uma menina coreana, sul-coreana, disse para ela: "Você vai ficar aqui 1 semana?" Ela disse sim. E a menina disse: "Fazendo o quê?" Ela disse: "Ora, vou ficar orando." E ela perguntou: "Você está precisando tanto de orar assim?" Ela disse: "É claro, nós todos precisamos de orar." E a menina respondeu: quem orava muito eram os nossos pais, nossos avós, porque eles eram muito pobres. A história de Paul Yong-Soo, não é? Eram muito pobres, então eles oravam muito. Agora, hoje, nós não precisamos orar tanto quanto nossos pais. Olha só. Então, isto nós podemos ver um risco que as pessoas correm quando buscam a Deus apenas para suprir as suas necessidades. Nós não buscamos a Deus para ter coisas, mas para sermos cheios da presença dEle, para ter o verdadeiro tesouro, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E eu fico pensando também em um outro fator que não foi essa questão do dinheiro, mas a questão dos filhos. Nós estamos há poucos dias de comemorar, né, o Dia das Mães. E eu fico pensando realmente no ensino que estava sendo passado ou que não foi passado. Hoje em dia parece que tantos pais deixam tão à vontade a escolha dos filhos em ir à escola dominical ou não, né? Eu quero ir no clube hoje. Então tudo bem, não precisa de ir. E eu fico pensando que se na igreja, a igreja tem muitas pessoas mais velhas, cadê os filhos? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu nesse período de criação, de educação, que não manteve essas crianças no caminho do Senhor? Bem, houve um tempo na história da igreja quando as pessoas elas seguiam a Deus pelo medo. A Igreja Católica Romana mesmo pôs muita questão do medo. Então, o período da Idade Média era o medo de ir para o inferno, tanto que a venda de indulgências. Olha, se você der dinheiro, a pessoa vai sair, seu parente vai sair lá do inferno. Então, era o medo. E as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus, à cultura, começaram a questionar e viram que não é por aí. Mas aí elas passaram para um outro lado, que é menosprezar a palavra de Deus. Falta de temor, né? Falta de temor de Deus. E é algo que tem acontecido lá. E esta questão é tão importante de nós passarmos as verdades eternas para os nossos filhos. E quando eles são pequenos, eles devem ir à igreja, eles devem receber a palavra de uma maneira assim, normal, mas também direcionada pelos pais. Não é? A criança não tem condição de escolher, não sabe. Deus ou não, no sentido de não tem maturidade para falar, eu vou ser dessa igreja ou dessa. Os pais vão levá-la, vão conduzi-la. E quando os pais amam ao Senhor, leem a palavra de Deus em casa, a palavra vai ficando inculcada no coração das crianças. Isso é muito importante. E hoje a gente vê, Suzy, algo lá no Reino Unido, lá em Londres. Nós vimos assim uma fachada muito linda. As casinhas são lindas, parece casinha de chocolate, é a história de Joãozinho e Maria, aquela arquitetura inglesa, eles gostam muito do old fashion, né? Das coisas antigas, eles não abrem mão do antigo. Mas nós vimos assim que as pessoas que vivem lá, elas vivem debaixo de pressões.
os brasileiros que estão lá, por exemplo, a vida é trabalhar. A vida é trabalhar. É tudo caro, um aluguel é muito caro. Possuir uma casa própria é muito caro. Então, para isso, eles vão se dando ao máximo ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho. Não tem tempo para os filhos. As mães, o pai tem de trabalhar, a mãe tem de trabalhar e as crianças. A gente já está vendo isso aqui no Brasil também, né? As crianças relegadas à creche, relegadas a outros lugares e onde não vão receber o mesmo ensino, onde elas não vão ter estes princípios. Bom, eu gostaria de conhecer um pouquinho da realidade lá da Inglaterra, um pouquinho do que você viu. Então, vou chamar um vídeo para nós vermos um pouquinho do que foi essa viagem ali com essa igreja de brasileiros, né? Sim. Ali em Londres. Confira conosco. Chegando em Londres, aí estão as terras da Inglaterra. Vamos ver o que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Que as portas estejam abertas, que a igreja esteja pronta, que o avivamento venha, que as torres se levantem, que o Senhor anime os pastores e os fortaleça, no nome de Jesus. Para nós é um grande prazer receber toda a equipe. Nossa expectativa é alegre, abundante no Senhor Jesus. E queremos que também essa bênção que eles têm sido no Brasil possa ser derramada aqui, no nome de Jesus. Bem, nós demoramos tanto lá na entrada, na vistoria, na imigração. Me fizeram tantas perguntas. E quando chegamos aqui na esteira, nossas malas já estavam do lado de fora. Nós estamos pegando e aqui vamos nós. Sejam bem-vindos aqui em Londres, em nome de Jesus, o Ministério de Gideões de Oração, um ato profético nesse país pela primeira vez, que vocês possam ser usados pelo Espírito Santo e que vocês venham realmente trazer a palavra que excede nossos corações através de Jesus. Chegamos aqui, o culto já começou, daqui a pouquinho nós vamos ministrar. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar. Então, irmãos, eu vejo que Deus nos chama para um momento especial. Nós vivemos em um tempo especial e temos um chamado especial de Deus. É agora ou nunca. É agora preparar o caminho do Senhor. Ele está levantando esse exército em toda a terra. Oramos por estes 7 alvos, recebemos a cobertura. O 7º pedido na torre deve ter uma cupa, um cálice, uma cesta, uma caixinha com os pedidos de oração da igreja. Os pedidos de oração por saúde, pelos lares, a família, a conversão das pessoas. E aqueles pedidos ficam ali, a gente apresenta a Deus 24 horas. Eu quero me... Bem, estou saindo aqui para um passeio junto com a Sabrina. Estamos em frente à casa deles. As casas são todas iguais. Todas iguais. Fala que essa é minha mansão. Mas é uma só, não é todas. Sabrina, fala um pouquinho sobre o frio aqui. A gente está vendo uns floquinhos de neve caindo. Então, o frio hoje está até, né, tá pouco frio. Na verdade, o inverno já está acabando. Nós estamos no mês de março. O frio mesmo é janeiro, fevereiro.
onde chega a doer até o osso da gente, tanto frio que faz. Mas hoje está ventando, está caindo uma neve, está um dia bonito. E agora a pastora Ângela vai filmar um pouquinho da neve que está caindo para ela poder mostrar para o Brasil que aqui neva. Vamos lá então. Oh, teu amor que atrai meu coração a ti, Senhor. Bem, aqui estou eu tirintando de frio, toda agasalhada com o casaco que a Sabrina me emprestou. E nós estamos aqui nesse parque, bem pertinho da casa do pastor Marcelo, da Sabrina. Um lugar muito gostoso, um lugar muito lindo. E estamos vendo aqui os floquinhos de neve caindo. Estava previsto que teria neve hoje. Ontem estava muito, muito frio. Quando voltamos da igreja, a temperatura estava em 1 grau. Para nós brasileiros, ai, ai, ai. Hoje, Sabrina diz que está -1. Então, vem conosco nesse frio, com essa nevezinha caindo, brasileiros conhecendo o frio da Europa. Então, vamos num passeio hoje até Grimos e creio que vai ser um tempo muito especial de oração, profetizando sobre esta terra, o avivamento do Senhor, o fogo do Espírito, principalmente sobre a igreja inglesa, sobre a igreja do Senhor neste lugar. Então, venha conosco nesta aventura aqui na Europa. Eu olhei o meu dia. Bem, você pode ver ao fundo ali a primavera já começando a dar os seus sinais. E a Sabrina vai falar um pouquinho sobre as estações aqui. Então, como eu estava comentando com a pastora Ângela, nós temos estações muito definidas aqui na Inglaterra. Temos o verão, que é onde fica tudo tão lindo, os parques, as flores, eles têm um cuidado muito especial com a natureza. Então os parques são lindíssimos no centro da cidade, as árvores muito coloridas, as cores muito definidas. Temos a primavera, onde as flores começam a nascer, as árvores. Vocês puderam perceber que as árvores estão sem folhas, né? Somente os galhos. E agora elas vão começar a florescer, vai começar a nascer. Temos o inverno, que é bastante escuro. Eu dizia à pastora Ângela que às 3 da tarde já é a noite, no período do inverno mesmo. E às 9 da manhã começa a clarear o dia. Então nós temos dias muito curtos e noites muito longas. E temos o outono, né, também, que é algo assim muito bonito, onde as flores começam a cair das árvores, elas tomam conta dos parques, todas aquelas folhas começam a amarelar e tomando conta de toda a cidade. Você anda por todos os lados. Então, o tempo da chuva. Então, assim, Deus é tão tremendo. Tudo aquilo que Deus fez, a natureza, e aqui nós podemos ver as estações tão definidas e a mão de Deus mesmo. Deus mostrando todas as estações de formas definidas, onde ao nascer, o morrer, as folhas, né, como se fossem as árvores morreram, agora elas vão renascer de novo. Então é tudo assim, a gente vê o cuidado de Deus, vê a mão de Deus em todas essas coisas. É maravilhoso. Sabrina estava nos contando sobre a maldade, a perversidade entre jovens, entre adolescentes, porque muito cedo eles têm de sair de casa, os pais ficam sozinhos, os filhos devem trabalhar também, e é uma geração rebelde, uma geração cheia de revolta, uma geração sem amor. Não conhecem o amor, então eles dão aquilo que receberam. Seu coração não é um coração dócil. Coisas terríveis, como ela diz que no Brasil muitos roubam, matam porque estão passando falta, não tem, mas aqui é por maldade mesmo. E isso é muito triste. Temos de orar por esta juventude e temos de fazer algo, mostrar o amor de Deus através das nossas vidas. Que a igreja possa amar, receber estes jovens e trazer para eles o verdadeiro evangelho. Vamos orar pela Igreja do Senhor aqui na Inglaterra, para que realmente possam
cumprir o propósito de Deus. Me esconda em ti, meu Deus, eu preciso andar no teu caminho. Muito bem, vimos aí um pouquinho das imagens ali da igreja ali em Londres. E que cidade linda, que tempo maravilhoso. Deus tem levantado um povo maravilhoso em toda a terra que o adora em espírito e em verdade. E é essa mensagem, é a mensagem de vida que nós queremos levar. Queremos ver o que o Senhor tem feito no mundo inteiro. Deus é um Deus que veio para realmente restaurar na vida das pessoas essa comunhão com Ele, restaurar a alegria, restaurar a paz, trazer de volta o amor. Deus é um Deus que se importa com cada pessoa, não importa onde ela mora, não importa o país onde ela vive. Vamos falar um pouquinho mais sobre a igreja, a realidade dessa igreja brasileira ali na Inglaterra? Olha, Suzy, nós percebemos que os brasileiros, quando vão para outro país, é claro, isso acontece com pessoas que estão migrando, né, do seu país, indo para outros países, ele se sente um pouco só. O brasileiro ele vai se sentir, principalmente com esse calor que tem aqui no Brasil, esse aconchego de abraçar, de conversar, de ter esse tempo, esse calor, né, da comunhão, da cultura do Brasil, herdado um pouquinho da África também. Nós, então, os brasileiros chegando se sentem sós. Então, pastores são chamados, se começa uma célula, daí a pouco essa célula se torna uma igreja, e a igreja cresce e vem brasileiros de vários lugares ali daquela cidade, e a igreja vai crescendo e tomando uma proporção muito linda. Mas os cultos são feitos em português, as canções todas do Brasil, nossos cantores, não é? Nossas músicas tão lindas da nossa época, e cantam as canções em português, ministram em português, e o foco da igreja ali tem sido brasileiros. Mas nós sabemos, Suzy, que o chamado de Deus para a igreja não é apenas para um grupo, ou seja, a igreja não é só mão, a igreja não é só pé, ou só boca, mas a igreja é esse corpo vivo. E a igreja não é só de brasileiros, ou de americanos, ou de ingleses, mas a igreja é uma só para todo mundo, para todas as nações da terra. Então sentimos falta ali, Suzy, de que a igreja estivesse mais ligada ao povo da terra e focando levar Jesus para aqueles que estão tão frios. A igreja é quente, é vibrante, mas lá fora há tanta frieza. Por exemplo, os jovens ingleses, o que nos disseram, que o menino com 16 anos, ele já sai de casa, os pais mandam embora. Fez 18 anos, não fica mesmo. Então nós vemos os velhinhos sozinhos, em depressão, mas eles mandaram embora seu filho. Então o filho tem de ir embora, cuidar da sua vida, levantar o seu próprio sustento. A família vai esfriando. Talvez este seja um dos motivos de vermos igrejas com velhos e não temos esse link. Como é importante a família, não, Suzy? Pois é, muito importante. E você falou de jovens, eu me lembrei daquela história que você me contou, da moça que foi estudar, filha de uma gideã, né, que estava estudando. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa história, porque é uma história muito linda e que traz uma realidade. Nós temos pouco tempo para alcançar quem está longe. Em viagens como essa, muitas vezes Deus usa uma pessoa que viveu uma realidade para mostrar essa realidade daqui em um lugar onde ela não existe. Essa realidade que estamos vivendo com as torres de oração, com as torres de adoração, esse avivamento que Deus tem trazido, existem lugares no mundo onde esse avivamento ainda não está acontecendo. E essas pessoas precisam de ser despertadas. Como? Deus traz alguém daqui e leva essa pessoa lá. E essa ida traz algo novo. Cada viagem, às vezes você é uma pessoa que trabalha em uma empresa e você é um cristão.
pois eu quero desafiar você a, como cristão, ser esse transportador de uma mensagem viva, de uma unção fresca que vai abençoar alguém em outro lugar. O tempo está passando, temos pouco tempo e existem muitas pessoas que têm clamado a Deus para conhecê-lo. Ouça essa história. Bem, estava compartilhando com a Suzy um dia destes, conversando com uma Gideã, aqui da comunidade Zona Sul. Ela estava me contando da filha dela, de 18 anos, na Irlanda. E ela chegou naquela cidade tão bonita, aquela capital, e procurou uma igreja evangélica e não achou nenhuma. Procurou na internet e tal. A mãe falou, não é possível, deve haver uma igreja. E também ela rastreou e nada. E aquela moça, ela foi para se aperfeiçoar no seu inglês, está fazendo um curso superior, entrando para o curso superior lá. E ela, então, estava um pouco limitada dentro da sua comunicação. Mas ela tinha um dinheiro, saiu para comprar um livro e o seu dinheiro estava bem contadinho, porque na Europa tudo é muito caro, bem mais caro que aqui no Brasil. E então, ela foi abordada por uma muçulmana. A muçulmana era uma senhora, uma jovem pobre, e pediu para ela um dinheiro. Pediu, olha, eu queria que você me desse um dinheiro, eu não tenho. E ela falou, olha, o dinheiro que eu tenho é a conta do que eu vou fazer. Eu vou comprar um livro e não tenho dinheiro. E aquela moça disse, olha, eu sou sozinha, eu moro sozinha, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém comigo. E ela então se lembrou de Jesus. E aquela moça brasileira disse, você conhece Jesus? E aquela moça disse, a muçulmana disse, não conheço Jesus. Ela disse, Jesus é o Filho de Deus. E então ela falou um pouquinho de Jesus, falou, se você receber Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele é o Filho de Deus, você nunca vai ficar só. E perguntou se ela queria receber Jesus, a moça disse que sim, mas aquela nossa brasileirinha não sabia orar em inglês e falou, olha, eu vou fazer uma oração, vou falar em português e você vai repetir. E orou, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, e a moça foi repetindo em português. E então se despediram e ela disse, Jesus nunca vai te deixar. Ela falou, nunca, nunca, nunca. E a moça foi comprar o livro. Quando ela saiu da livraria, demorou um tempinho ali, quando ela saiu, havia um alvoroço ali do lado de fora. Aquela muçulmana tinha sido atropelada, estava morta. E as pessoas ali ao redor. E aquela menina ficou tão feliz, ela não podia imaginar que seria a única e a última oportunidade daquela moça ouvir de Jesus. E é muito importante sabermos isto, que às vezes Deus nos leva, é uma última oportunidade para alguém, não é, Suzy? E nós podemos orar agora. Isso aí. Podemos orar para Aproveitando as oportunidades. Aproveitando a oportunidade. Gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte e, se possível, se ajoelhasse. Jesus nunca nos deixa só. Principalmente quando nós o convidamos para fazer parte ou tomar o lugar principal no nosso coração. Então vamos orar, ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Filho de Deus, reconheço que Tu vieste ao mundo para nos dar a vida e a salvação, reconheço que somente em Ti há alegria de viver, reconheço que em Ti há sentido para o nosso viver. Por isso eu me entrego a Ti, reconhecendo que sou um pecador. Perdoa os meus pecados, lava-me de toda iniquidade e dá-me um coração puro, um coração perfeito para contigo. Dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti nesta hora. Pai,
Nós queremos orar pelas pessoas que nos assistem, aqueles que estão enfermos, sejam curados. Aqueles que estão atados em cadeias do pecado, do vício, da droga, sejam libertos agora pelo poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão cativos, ó Deus, do pecado, aqueles que estão vivendo fora da Tua vontade, vivendo na imoralidade, na escravidão, traga-lhes a libertação, rompa as cadeias, quebrem-se as algemas e que sejam livres agora para conhecer o Teu amor e viver na Tua presença. Abençoamos cada lar, cada pessoa que nos assiste com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Graças a Deus, meu Jesus. Aleluia. Foi um prazer ouvir as suas viagens, um pouquinho das suas experiências. Eu tenho certeza que foi uma bênção para você também. Que Deus possa continuar enchendo o seu coração. Cheio da graça de Deus, você vai ter muito para dar. E eu aconselho você a aproveitar as suas oportunidades para mostrar o amor do Senhor aonde você for. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se Ele nos permitir. Your fragrance is intoxicating in our secret place.